Ferdinand Wessendorf. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. Na presença do Buda. Deixamos o carro à entrada do mosteiro e atravessamos um labirinto de ruazinhas estreitas, chegando em frente ao grande templo de Urga. As paredes tibetanas são encimadas por um pretensioso teto chinês. Na entrada havia uma única lâmpada. A pesada porta, ornamentada de bronze e de aço, estava fechada. Quando o general bateu no enorme gongo de cobre que estava suspenso ao lado da porta, monges assustados começaram a aparecer correndo de todas as direções. Quando viram o barão, prosternaram-se sem ousar levantar a cabeça. De pé ordenou-lhe: levem-nos para dentro do templo. A parte interna assemelhava-se a todos os outros templos de lamas. Viam-se os mesmos pendões coloridos com as orações inscritas, os mesmos símbolos e as mesmas imagens de santos, do forro pendiam as mesmas tiras de seda, e havia imagens de deuses e deusas. Aos lados do coro localizavam-se os assentos vermelhos dos lamas. Sobre o altar, pequenas lâmpadas estavam acesas, fazendo brilhar os vasos e castiçais de ouro e de prata. Atrás do altar, uma pesada cortina de seda amarela estava repleta de inscrições tibetanas. Os lamas puxaram a cortina. A grande estátua do Buda, sentado no seu lótus de ouro, apareceu-nos na luz instável das lamparinas. O rosto do Deus era calmo e indiferente, mas uma luz suave parecia emanar dele. Aos lados havia milhares de pequenos Budas que os fiéis tinham trazido como oferenda. O barão bateu no gongo para atrair a atenção do grande Buda para suas orações, e jogou um punhado de moedas no grande prato de bronze. Em seguida, o descendente dos cruzados que tinha estudado todas as filosofias ocidentais rezou, cobrindo o rosto com as duas mãos postas. Ficou nessa posição durante 10 minutos. Vi que um terço preto estava em seu pulso esquerdo. Finalmente saímos, e ele levou-me ao outro lado do mosteiro. Não gosto muito desse templo, disse ele. É um templo novo e foi construído quando o Buda encarnado já tinha ficado cego. Não consigo ver no rosto daquele Buda dourado o sinal das lágrimas, da esperança, da necessidade e da gratidão do povo. O tempo foi muito pouco, e as preces ainda não deixaram sua marca. Vamos ver agora o velho santuário das profecias. A construção era muito menor, enegrecida pelos anos, parecia mais uma torre e o teto era uma redoma. As portas estavam abertas. Dos dois lados da porta encontravam-se rodas de orações que podiam ser devolvidas. Acima da porta via-se uma placa de cobre com os signos do zodíaco. No interior, os monges que salmodiavam as ladainhas sagradas nem levantaram os olhos quando entramos. O general chegou perto deles, dizendo: joguem os dados para ver quantos dias me restam. Os sacerdotes trouxeram 2 taças repletas de dados, jogando-os sobre uma mesa baixa. O barão olhou os dados que rolavam, e em seguida ficou contando ao mesmo tempo do que eles: 130. Sempre 130. Chegou até o altar onde estava uma antiga estátua de Buda, que tinha sido trazida da Índia. Voltou a rezar. O céu estava clareando. Andamos a esmo pelo mosteiro, vendo os templos e os santuários, o museu da escola de medicina, a torre dos astrólogos e o pátio onde os bandini e os jovens lamas, durante a manhã, praticavam a luta.
Noutros lugares os lamas exercitavam-se com arco e flecha. Alguns lamas de grau mais elevado ofereceram-nos chá, carne de carneiro e cebolas selvagens. Quando voltei à yurta, tentei dormir, mas não consegui. As perguntas se alternavam na minha cabeça: onde estou? Em que época estou vivendo? Sem entender exatamente a relação, sentia confusamente que estava na presença invisível de uma grande ideia, de um plano gigantesco e de uma infinita miséria humana. Quando estávamos acabando de almoçar, o general mencionou que gostaria de apresentar-me ao Buda encarnado. Fiquei entusiasmado pela proposta porque é realmente muito difícil conseguir uma audiência com o Buda encarnado. Logo fomos com o carro e paramos perto da porta que se encontra no longo muro listado de branco e de vermelho que corre em volta do Palácio do Deus. 200 lamas vestidos de amarelo e de vermelho chegaram precipitadamente para cumprimentar o general, o Xiang Shun, murmurando respeitosamente: Kan, Deus da guerra. Formando um cortejo solene, levaram-nos até uma sala espaçosa onde a luz só chegava filtrada. Pesadas portas esculpidas levavam ao pátio interno do palácio. No fundo da sala havia um estrado, e sobre o estrado um trono coberto de almofadas de seda amarela. O encosto era vermelho, emoldurado de madeira dourada. Biombos de seda amarela em molduras de ébano, delicadamente esculpidas estavam de ambos os lados do trono e ao longo das paredes corriam vitrinas cheias de objetos de toda a espécie, vindos da China, do Japão, da Índia ou da Rússia. Entre eles notei um marquês e uma marquesa em porcelana de Sèvres de uma rara fineza. 8 nobres mongóis estavam sentados a uma mesa baixa em frente ao trono. O ancião, cheio de dignidade, que estava presidindo, tinha um rosto inteligente e enérgico e grandes olhos penetrantes. Olhando para ele, lembrei-me daquelas estátuas autênticas em madeira de santos budistas, com os olhos feitos de pedras preciosas, que eu vira no Museu Imperial de Tóquio, na sala dedicada ao budismo, onde podem ser admiradas antigas estátuas de Amida, do Dainichi Buda, da deusa Kwannon e do Alegre Otei. O ancião era o Hutu Kito Jarantici, presidente do Conselho de Ministros da Mongólia, conhecido e respeitado também além das fronteiras de seu país. Os outros personagens eram ministros, cães e os príncipes de Calcá. Jarantici Hutu Kito convidou o barão a sentar-se ao lado dele e mandou buscar uma cadeira europeia para mim. O barão então tomou a palavra e, por intermédio de um intérprete, anunciou ao Conselho de Ministros que tencionava deixar a Mongólia daí a alguns dias. Implorou-os para proteger a liberdade que tinha sido reconquistada pelo país dos sucessores de Gengis Khan. Lembrou que a alma sempre viva de Gengis Khan estava exigindo que os mongóis voltassem a ser um povo poderoso que reunisse novamente num único estado asiático todas as nações que ele já tinha dominado. O general levantou-se, sendo imitado pelos outros, e despediu-se de cada um pessoalmente, com muita solenidade. Inclinou-se na frente de Jarantici Lama, enquanto Hutu Kito dava-lhe sua bênção com a imposição das mãos. Saindo da Câmara do Conselho, penetramos na casa de estilo russo que serve de residência particular do Buda encarnado. A casa estava circundada por uma multidão de lamas amarelos e vermelhos, criados, conselheiros, funcionários, adivinhos, médicos e favoritos. Notei um comprido cordão vermelho que passava pela porta e cuja extremidade estava jogada além do muro, ao lado de uma grade.
Da multidão de romeiros que estavam amontoados do lado de fora vinha uma longa fila que chegava, arrastando-se de joelhos, para poder tocar a extremidade da corda pendurada do lado de fora. Eles davam aos monges um átique ou uma moeda de prata. Tocando aquele cordão vermelho, os romeiros entravam em contato com o próprio Buda encarnado, já que a outra extremidade estava nas mãos do Bogdo. As bênçãos são transmitidas por intermédio daquele cabo feito de pelo de camelo e crina de cavalo, e todo mongol que já tocou o cordão recebe uma fita vermelha que ele passa a usar em volta do pescoço, para provar que já fez a romaria. Tinha ouvido falar muito a respeito de Bogduka antes de ter a ocasião de vê-lo. Ouvi falar de sua tendência para o álcool, o que lhe ocasionara a cegueira, de seu gesto pela cultura ocidental e de sua mulher que costumava receber, substituindo, muitas delegações e muitos enviados especiais. A sala que servia de gabinete de trabalho ao Bogdo era de uma simplicidade austera. 2 lamas ficavam nela, dia e noite, para vigiar o cofre onde estava guardado o grande selo. Sobre uma mesa baixa de simples madeira laqueada achava-se o necessário para escrever junto a um envelope de seda amarela que continha os selos enviados pelo Dalai Lama e pelo governo chinês. Ao lado, uma poltrona baixa e um fogão de lareira em bronze. Nas paredes vi inscrições mongóis e tibetanas e essuástica. Atrás da poltrona via-se um pequeno altar com uma estátua dourada do Buda e 2 lamparinas acesas. No chão havia um grande e espesso tapete amarelo. Quando entramos, os 2 lamas secretários estavam sozinhos no aposento. O Buda encarnado estava no pequeno santuário ao lado, onde ninguém podia entrar além do Bogdukan e o Lama Kampo Gelong, entre cujas funções está a manutenção do santuário e assistência ao Buda encarnado durante suas solitárias orações. Um dos secretários disse que naquela manhã o Bogdo apresentava-se extremamente agitado. Tinha entrado no santuário ao meio-dia. Durante muito tempo foi possível ouvir a voz do chefe da religião enquanto rezava fervorosamente em voz alta. Depois ouviu-se claramente outra voz desconhecida. No santuário, o Buda da terra e o Buda do céu estavam conversando. Pelo menos, foi o que disseram aos lamas. Vamos esperar um pouco, falou o barão. Talvez ele não demore a sair. Enquanto esperávamos, o barão falou-me de Jaranti Lama e explicou que nos seus momentos de calma ele era um homem perfeitamente normal, enquanto que, quando estava preocupado e concentrado em profundas meditações, um limbo aparecia sobre sua cabeça. Passada uma meia hora, os lamas secretários começaram a mostrar uma expressão assustada, ficando atentos a qualquer ruído que chegasse do lado do santuário. Depois prosternaram-se, ficando com o rosto rente ao chão. A porta abriu-se lentamente e entrou o imperador da Mongólia, o Buda encarnado, Sua Santidade Bogdo Gebstung Hutu Ukto, Kanda Mongólia exterior. Era um ancião encorpado e seu rosto barbeado lembrava muito dos cardeais de Roma. Trazia uma túnica mongol de seda amarela com um cinto preto. Os olhos eram grandes e muito abertos. Em seu rosto havia uma expressão de susto misturada à admiração. Deixou-se cair na poltrona e murmurou: escrevam. Um dos secretários apanhou uma folha de papel e uma caneta chinesa e o Bogdo começou a ditar sua visão, que era muito complicada e longe de ser clara. Terminou com essas palavras: eis o que eu, Bogdo Hutu Kitokan, vi enquanto estava falando com o grande e sábio Buda que estava acompanhado pelos bons e maus espíritos.
sábios lamas, Hutuktus, Campos, Marambas e santos Gueguens, deem uma resposta para essa visão. Enfim, passou um lenço na testa suada e perguntou quem se achava presente. O Khan Xiangshun, Barão Ungerne, acompanhado por um estrangeiro, respondeu um dos lamas secretários que ainda estava de joelhos. O general apresentou-me ao Bogdo, que inclinou a cabeça em sinal de saudação. Em seguida eles começaram a conversar em voz baixa. Pela porta aberta eu via parte do santuário. Tinha uma grande mesa coberta de livros, alguns fechados e outros abertos, e mais livros estavam espalhados pelo chão. Um braseiro estava fumegando e havia uma cesta com omoplatas e entranhas de carneiro para predição do futuro. Passado algum tempo, o barão se levantou, inclinando-se à frente do Bogdo. O tibetano colocou suas mãos na cabeça do barão, murmurando uma oração. Em seguida tirou do próprio pescoço um ícone pesado e o colocou em volta do pescoço do barão. Você não vai morrer, você encarnará logo num ente mais elevado. Lembre-se disso, Deus da Guerra encarnado, Kanda Mongólia agradecida. Entendi que o Buda encarnado estava dando ao general sanguinário sua bênção antes da morte. Nos dias seguintes, por 3 vezes mais tive oportunidade de fazer uma visita ao Buda encarnado em companhia de um amigo do Bogdo, o príncipe Buriat Jambolon. Vou relatar essas visitas na 4ª parte do livro. O barão Ungerne preocupou-se em organizar a viagem, minha e de meus companheiros, até o litoral do Pacífico. Tínhamos que chegar até a Manchúria setentrional a lombo de camelo, já que essa rota evitaria qualquer discussão com as autoridades chinesas, que não mostravam muito boa vontade em suas relações internacionais com a Polônia. Julia Sutai e eu já tinha mandado uma carta à legação francesa em Pequim, e tinha em meu poder uma carta da Câmara de Comércio Chinesa com expressões de agradecimento por ter preservado a cidade de um pogrom. Chegando à Manchúria, era minha intenção ir até a mais próxima estação de estrada de ferro, na China Oriental, para alcançar Pequim. O homem de negócios dinamarqueses E.V. Olufsen ia viajar comigo, e também um sábio lama, Turgut, que se dirigia para a China. Jamais esquecerei a noite entre 19 e 20 de maio de 1921. Terminado o jantar, o barão convidou-me a acompanhá-lo à casa de Jambolon, que eu conhecera no dia seguinte à minha chegada à Urga. Sua iurte estava sobre um estrado, dentro de um recinto atrás do bairro russo. 2 oficiais buriates vieram ao nosso encontro e nos deixaram entrar. Jambolon era um homem de meia idade, alto e magro, de rosto alongado. Antes da Grande Guerra ele era um simples pastor, mas tinha combatido contra os alemães, e depois contra os bolcheviques ao lado do barão Ungerne. Ele era um grão-duque dos Buriates, sucessor dos antigos reis Buriates que foram destronados pelos russos, quando estes tentaram consolidar a independência do povo Buriate. Os criados trouxeram pratos cheios de nozes, de tâmaras e de queijo, e tomamos chá. Essa é a última noite, Jambolon, disse o barão. E você prometeu? Lembro-me da promessa, respondeu o Buriat, e tudo está preparado. Durante muito tempo fiquei ouvindo as recordações de ambos a respeito de combates passados e de amigos desaparecidos. Quando Jambolon levantou-se e saiu, o relógio de pêndulo estava batendo meia-noite. Quero que leiam minha sorte mais uma vez, falou o barão, como para justificar-se. Preciso saber, para o bem de nossa causa. É cedo demais para eu morrer.
Jambolon voltou acompanhado de uma mulher de meia idade, de estatura baixa, que se sentou em frente ao fogo à maneira oriental. Seu rosto era mais branco, mais magro e mais alongado que os rostos dos mongóis, seus olhos eram muito pretos e o olhar penetrante. Sua roupa lembrava o traje das ciganas. Soube em seguida que ela era uma profetisa e vidente de muita fama entre os buriates, filha de uma cigana e de um buriate. Muito lentamente ela tirou um saquinho de seu cinto, e retirou dele pequenos ossos de aves e um punhado de ervas secas. Começou a murmurar palavras incompreensíveis, jogando de vez em quando um punhado de ervas no fogo. Na tenda expandiu-se um cheiro aromático. Sentia meu coração bater fortemente e tinha a impressão de uma leve vertigem. Após queimar todas as ervas, a profetisa colocou os ossinhos das aves sobre as brasas, virando-as repetidamente com pinças de bronze. Como os ossos estavam enegrecendo, ela os examinava cuidadosamente e, subitamente, seu rosto denotou uma expressão de medo e de sofrimento. Arrancou convulsivamente o pano que lhe envolvia a cabeça e começou a pronunciar frases breves e rápidas enquanto era sacudida por espasmos. Eu vejo Deus da guerra. Sua vida está se extinguindo rapidamente atrás de sua uma sombra. Sombra negra como a noite, sombra. 130 passos. Além de suas trevas, o nada, não vejo nada, o Deus da guerra desapareceu. O barão baixou a cabeça. A mulher caiu de costas, os dois braços abertos. Ela perdera os sentidos, mas pareceu-me que uma de suas pupilas estivesse brilhando por baixo das pestanas abaixadas. 2 buriates levaram a mulher desacordada, e um longo silêncio tombou na iurta do príncipe. O barão levantou-se, afinal, e começou a andar em volta do fogo, murmurando para si mesmo. Quando parou, falou rapidamente. Vou morrer. Vou morrer mesmo. Mas não faz mal, não faz mal. Nossa causa está firmemente estabelecida e não sucumbirá. Sei como ela se desenvolverá. As tribos dos sucessores de Gengis Khan estão despertas. Ninguém poderá apagar essa chama no coração dos mongóis. Haverá um grande estado na Ásia, desde o Oceano Pacífico e o Oceano Índico até o Volga. A religião do Buda se expandirá ao norte e ao oeste. Essa será a vitória do espírito. Aparecerá um chefe, um conquistador, mais forte que Gengis Khan e que o Gadai. Ele será mais habilidoso e terá mais compaixão do sultão Babur e manterá o poder entre suas mãos até que o rei do mundo saia de sua capital subterrânea. Por quê? Porque não poderei estar nas primeiras fileiras entre os guerreiros do budismo? Porque Karma decidiu dessa forma? Mas assim deve ser. A Rússia deve primeiramente purificar com o sangue e com a morte o insulto da revolução. Todos aqueles que aceitarem o comunismo terão que desaparecer com suas famílias, para que não haja nem descendentes. O barão levantou as mãos por cima da cabeça, e acenou repetidamente como se estivesse dando ordens a algum ente invisível. O dia estava clareando. Meu tempo chegou, disse o general. Breve vou sair de Urga. Apertou-nos as mãos rápida e energicamente, e falou, adeus para sempre. Minha morte será atroz, mas nunca mais o mundo vai ver o terror e o sangue correndo, como o verá agora. A porta da iurta fechou-se com violência. O general tinha saído. Nunca mais o vi. Preciso ir também, porque vou sair de Urga hoje mesmo.
Eu sei, respondeu o príncipe, mas o barão quis que você ficasse aqui comigo por alguma razão. Vou dar-lhe um quarto companheiro, o ministro da guerra da Mongólia. Vocês irão juntos. É necessário, para seu próprio interesse. Jambolon pronunciou as últimas palavras muito calmamente, destacando cada uma delas. Não fiz nenhuma pergunta, já estava acostumado aos mistérios dessa terra onde reinam os bons e os maus espíritos. Fim desse capítulo.